Só nos primeiros 4 meses deste ano, Santa Catarina registrou mais de 1.000 casos de estupro. Ou seja, por dia, tá? 9 mulheres são vítimas deste crime aqui no estado de Santa Catarina. Esses dados são da Secretaria de Estado de Segurança Pública. E o mais triste de tudo isso é que, de acordo com a coordenadoria das delegacias de atendimento à criança, adolescente, mulher e idoso, a maioria dos agressores é alguém próximo, como marido, pai, alguém da família. Para a gente debater esse tema tão delicado, nós recebemos a psicóloga Vivi Navarro e o advogado Fabiano Oldoni. Boa tarde, pessoal. Obrigado por estarem aqui participando do Ver Mais para tratar desse assunto polêmico, triste, que infelizmente ainda acontece, né? E muito, e parece que está aumentando ainda em nossos dias. Eu vou começar com o advogado para perguntar com relação à lei, porque nós vimos ali que a maioria desses casos de estupro, de acordo com registros das delegacias, é cometida por pessoas próximas, pessoas da família, um pai, um tio, um padrasto, ou seja, quem está ali dentro de casa. Isso pode prejudicar, né? Tanto na hora da denúncia, na hora do processo. E a penalização é a mesma nesses casos do que uma pessoa de fora, que eu estou caminhando pela rua e fui estuprado por alguém? Tem diferença ou não? Sim, tem. É importante fazer uma diferenciação com relação aos crimes de estupros praticados com violência, tá? Que esses crimes são praticados quando a vítima é maior de 14 anos, e os crimes denominados de estupro de vulnerável, onde a vítima é menor de 14 anos, e mesmo com o consentimento dela na prática da relação, o ato libidinoso, isso considera-se estupro. Então, são duas situações diferentes. Entendi. E todas as duas graves? Sim, sim. As penas são penas elevadas. E quando praticado num contexto familiar, com ascendência ou descendência, com uma relação de parentesco, pode haver, sim, um agravamento da pena ainda maior com relação ao crime de estupro, em razão dessa confiança, dessa guarda, né, que facilitaria os crimes de estupro. Entendi. Já a gente volta a falar da questão legal. Então, eu quero saber da Vivi com relação o aspecto, na verdade, psicológico que envolve tudo isso. Porque sabemos que, para que ocorra, para que as pessoas tenham um registro disso, a vítima tem que ir lá fazer essa denúncia, ou alguém próximo, alguém que viu. E por ser pessoa próxima, isso dificulta um pouco, principalmente no aspecto psicológico, né? Pressão, às vezes a gente vê que a pessoa lá foi estuprada anos e só quando ela cresceu ela teve coragem de falar sobre esse assunto. Ou seja, o lado psicológico ele está muito envolvido. Cris, boa tarde. Primeiro, parabéns por trazer esse tema, é muito importante. Acho que as pessoas, às vezes, não se dão conta o quanto isso acontece na nossa sociedade e a gente precisa falar sobre esse assunto, né? É muito mais complicado quando é alguém próximo da família. E as estatísticas já mostram para nós que realmente, normalmente é alguém que está próximo da mulher, da criança ou até mesmo dos meninos, né? Que a gente não fala tanto sobre isso. É mais complicado por quê? Porque quando a gente está envolvido com questões familiares, vai entrar muita vergonha, entra a culpa, né? Eu vou denunciar aquele avô, aquele pai que não é só que me violentou, ele vai estar deixando uma família, eu vou ver aquele pai preso. E já tem um medo envolvido, né? Uma pressão, porque às vezes o agressor ele já faz aquela pressão, né? Se você contar isso, se você contar aquilo outro. Então a pessoa, além de ela estar no papel de estar sendo abusada, ela ainda se sente muitas vezes responsável por tudo que vai desestabilizar a família, aquele pai que não vai estar mais trabalhando porque ele vai ser preso, aquele tio, né, que não vai mais ter o convívio familiar. Então, é uma questão extremamente complexa. Assim, a culpa, a gente percebe no consultório que é algo que vem muito, né? Parece um absurdo, mas a pessoa se sente culpada por aquilo que ela foi vitimizada, na verdade. Claro. Com relação, doutor Fabiano, a pessoa, por exemplo, está caminhando na rua e aconteceu ali um estupro ou alguma coisa. Precisa que essa vítima faça essa denúncia, mas aí a localizar esse suspeito já é uma situação mais difícil do que quando é um parente próximo. Sim. Na verdade, assim, quando o conhecimento do fato é mais fácil do que aquele em que a vítima é familiar. Sim, porque é uma situação de rompante, entra junto com aquela agressão que a gente falou antes. Mas a localização do autor da vítima se torna uma situação que precisa de uma investigação, às vezes, muito mais apurada, né? Claro, e aí, tão importante quanto fazer a denúncia, muitas vezes, é manter, ou seja, de acordo com tudo aquilo que envolve isso, a vítima seguir no caso, seguir no processo, seguir junto com aquilo que ela iniciou, né? Isso é importante. Sim, mas a gente não pode deixar de esquecer que o processo crime ele é um ato muito violento para a vítima também.
Exato. Porque a vítima, quando se defronta com o agressor, ela terá que ir até o processo, vivenciar isso, fazer os depoimentos, e aí a questão da psicologia é muito mais... Claro. Tem mais facilidade de demonstrar isso, ela vai sofrer muito. Então, um processo de um crime de estupro que pode demorar 2, 3, 4 anos, são 3 ou 4 anos de sofrimento para a vítima também. Já vamos saber sobre as penas, ou seja, quem comete um estupro, né, o que pode ocorrer com a pessoa. Temos uma participação no WhatsApp, vamos ver ali dos nossos telespectadores. A Jane: eu já fui abusada pelo meu próprio irmão quando eu tinha 11 anos. Na época, minha mãe trabalhava e eu ficava exposta a esse perigo, até o momento que aconteceu. Carreguei essa dor por 40 anos, mas hoje já perdoei o abusador. Olha só que caso da Jane, né? Isso acontece muito. Isso acontece muito. O perdão nem sempre, né? Como foi o caso dela, que conseguiu superar, que é uma coisa nobre. E a gente não julga também quem não consegue, porque é muito difícil, né? É muito difícil. Eu acho que não deve nem haver essa cobrança da nossa parte ou da sociedade por esse perdão, né? É uma coisa muito particular, a gente não sabe por quanto tempo ou quanto aquilo violentou a pessoa, né? Sim. Importante também, Cris, eu acho que é trazer para as pessoas que abuso sexual nem sempre significa relação sexual, né? Algumas pessoas às vezes se defendem, não, mas não aconteceu nada, foi só uma carícia, eu só tentei, eu não abusei. Abusar significa violar qualquer privacidade, a intimidade de uma pessoa, né? Isso é importante falar. Constranger essa pessoa. Isso, né? Forçar ela a fazer qualquer ato, né, que seja do privado dela. Então, abusar não é só relação sexual. Envolve muito mais até do uma que brincadeirinha de mau gosto, algo que persiste, algo que vai interferindo na intimidade daquela pessoa, que ela não vai gostando. Isso também pode caracterizar, né, doutor? Isso entraria no que se chama no direito de ato libidinoso, né? Então, há uma questão difícil de você conceituar o que é o ato libidinoso. Alguns entendem que um beijo lascívio, um beijo forçado pode ser um ato libidinoso. É complicado, porque as penas são extremamente elevadas. Nós temos os crimes de estupro com pena mínima de 8 anos. É justamente isso que eu ia lhe perguntar. Como é que está o nosso país com relação à penalização das pessoas que são aí denunciadas, depois acusadas e transitadas em julgado, são caracterizadas como estupradores? Isso. A pena mínima é de 8 anos, que pode ser agravada se tiver uma ascendência, se tiver uma relação de parentesco, né? E podendo chegar a 14 anos, ou a 12 anos ou 14 anos se for estupro de vulnerável, menor de 14 anos a vítima. Mas, assim, o que a gente tem que ter em mente é o seguinte: o direito penal, ele não é um instrumento que visa proibir a prática de crimes. Então, a gente não pode depositar confiança no aparato nessa penalidade judicial. Não. Isso é uma questão cultural, uma questão de educação mesmo. Claro. Uma questão que passa muito mais pela questão de moral e caráter do que, propriamente dito, de uma... Claro, porque quem tem isso em mente ou quem vai praticar não vai deixar ser de praticar a penalização que vai interferir, né? Isso. E isso também, às vezes, né, o que ele falou aqui, né, do demorar, ou seja, a pessoa, como foi o caso da Jane, guarda muitos anos para ela, né? E às vezes esse guardar pode prejudicar uma vida toda da pessoa com isso dentro dela. Ou seja, a gravidade que pode ter de um ato desse. Isso, e de fato prejudica mesmo, né? E quanto mais novo a criança, né? Enquanto isso acontece com a criança, é mais prejudicial. Porque daí a gente vai estar antecipando uma sexualidade dela que não havia necessidade. Às vezes ela nem entende o que está acontecendo. Isso, ela não tem a capacidade mesmo de compreender, e aí gera muito mais culpa, porque muitas vezes a criança, por ela não ter a maldade, às vezes ela também está envolvida naquele ato, né? Às vezes uma carícia é bom, mas não é o correto, ela entende isso, né? Ela não consegue dimensionar isso. Então ela cresce com aquela culpa achando que não, mas eu também deixei, eu permiti, não era bem um abuso, mas a criança não tem a capacidade de fazer esse julgamento, então realmente tem que haver essa orientação. Já que estamos falando em crianças, tem um outro recadinho dos telespectadores que eu acho que fala sobre isso. Ó. Eu fui abusada pelo meu pai dos 7 aos 14 anos. Só registrei um boletim de ocorrência contra ele há 3 anos, pois descobri que ele fazia o mesmo com as minhas outras irmãs. Esse é o recado da Graziela. Doutor, nesse caso da Graziela, por exemplo, existe um período que eu posso fazer a denúncia? Ou não? Sim, todos os crimes têm um prazo prescricional. Então, se no caso dela não tiver prescrito, é possível fazer a apuração e o processamento desse caso. Caso já houve a prescrição, infelizmente Quantos anos tem o limite? Depende da pena. Entendi. Ou seja, precisa caracterizar o caso para ver quanto tempo e ver se... Nesse caso do estupro, no início são mais de 12 anos a pena de prescrição. Entendi. Então, é possível, muitas vezes, quando está na menoridade, alcança a maioridade, fazer essa denúncia sim.
Claro. Gente, muito obrigada por estarem aqui conosco, para a gente debater esse tema, né, tão importante, e ficando sempre o alerta para quem está em casa, né, quem nos acompanha, quem passa por uma situação assim, né, procurar um auxílio, procurar apoio, mas não deixar de falar sobre o assunto quando lhe convier, porque para isso existe lei, para isso existe o apoio psicológico, ou seja, para que a pessoa fale, para que a pessoa saia dessa angústia e dessa agonia que muitas vezes ela está vivendo, né? Isso é importante. Isso. Muito bem-vindos e obrigada. Muito obrigada.